Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui. O Senhor me colocou uma palavra no coração aqui. Eu quero compartilhar contigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele cresça e eu diminua. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos 22, versículo de número 27 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era cidadão romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Glória a Deus. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, lembrando bem que percebe-se comigo que a Bíblia diz que Paulo, se pegar para ler, eu tinha falado essa palavra ontem, Paulo está no templo e Paulo vai ser apanhado ali. A Bíblia fala que vão tirar Paulo para fora do templo e os homens vão castigar Paulo, vão bater em Paulo. Aí a Bíblia diz que o comandante, não sabendo porque tinha causado aquele alvoroço, o comandante vai levar Paulo à parte. Aí a Bíblia diz que depois ele mandou açoitar Paulo. Só que quando o soldado vai açoitar Paulo, Paulo vai dizer assim, olha o que disse Paulo, olha que tremendo. Olha que tremendo isso. Quando estava amarrando Paulo com correias, Paulo perguntou ao centurião que estava ali: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Olha que tremendo. Paulo vai falar: eu também sou romano, mas vocês vão me açoitar sem eu ser condenado? Aí Paulo revela, escuta só, Paulo vai revelar que ele é cidadão romano. Aí a Bíblia diz que quando Paulo fala que ele é cidadão romano, o centurião vai chamar o comandante, porque foi o comandante que mandou açoitar. Aí ele chega diante de Paulo e fala para Paulo: você é romano? Aí Paulo fala assim: sim, eu sou romano. Aí o interessante é que quando Paulo fala que é romano, o comandante disse assim: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: eu a tenho de nascença. Olha que tremendo, irmão. Percebe que aquilo que Paulo tem de nascença, o comandante teve que pagar preço para obter aquilo que Paulo tinha de nascença. Aleluia! Porque tem gente que tem de nascença, tem outros que tem que pagar preço para obter aquilo que ele tem de nascença. Olha que tremendo isso. Você vai entender onde eu quero chegar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Lucas sobre o nascimento de João Batista. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo Gabriel, ele aparece para Zacarias. E ele vai falar assim: Zacarias, eis que sua mulher Isabel dará à luz a um filho. Você porá o nome dele de João. E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E não beberá bebida forte nem vinho. Olha que tremendo. Percebe que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e o anjo Gabriel disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Agora entenda isso aqui: João Batista seria cheio desde o ventre. Então desde o nascimento João Batista já era cheio. Agora entenda isso aqui comigo. Aí em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no seu lugar. Aí percebe que o Espírito Santo vai descer ali em Atos 2. Só que percebe que para o Espírito Santo descer, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, estavam em oração. Então percebe, os homens de Atos 2 estavam pagando preço para obter o Espírito Santo, enquanto João Batista já tinha de nascimento. Está entendendo isso aqui? Enquanto João Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre, os homens de Atos 2 tinham que pagar preço para obter aquilo que João Batista tinha desde o nascimento. Aleluia! Porque tem gente que quer o que eu tenho, mas vai ter que pagar preço para obter aquilo que eu tenho. Aleluia, Deus! Entenda isso aqui. Tá, glória a Deus, eu vou falar, Jesus. Entenda isso aqui. Olha que tremendo, irmão, que Deus me revelou. Percebe que aquilo que Paulo tinha de nascença, o comandante tinha que pagar preço. Porque tem gente que tem de nascença, tem outros que vai ter que pagar preço para obter aquilo que ele tem. Você quer ver uma coisa? Aleluia, entenda isso aqui. A Bíblia diz que 1 Samuel 10, que Saul, ele é ungido a rei, só que a pedido do povo. Aí a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai ser ungido a rei a pedido do povo. Aí entenda isso aqui comigo. Aí a Bíblia diz que Samuel derrama um vaso de azeite sobre a cabeça de Saul. E Saul vai ser ungido a rei, porque o povo pediu. Saul não é escolhido por Deus, foi pedido do povo. E Deus atendeu o pedido do povo, mesmo sabendo que não era tempo de levantar rei. Aí o que me chama a atenção, que a Bíblia vai dizer que Samuel começa a instruir Saul. E vai falar assim: ó Saul, quando você chegar ao carvalho de Tabor, ali você encontrará alguns homens
que estarão tocando a harpa, estarão louvando o Senhor, estarão profetizando. Você receberá 2 pães. E você receberá 2 pães. Você deve tomar esses pães. Aí a Bíblia diz que quando Samuel virou as costas, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. 1 Samuel 10:9 fala que o Senhor mudou o coração de Saul. E naquele mesmo dia, todos esses sinais lhe aconteceram. O Espírito Santo do Senhor desceu sobre Saul. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Percebe que para Saul receber o Espírito Santo do Senhor, primeiro Saul teve que andar com os profetas, teve que andar com quem profetiza, teve que ser mudado o coração dele. A Bíblia diz que o próprio Deus mudou o coração de Saul, para depois o Espírito Santo descer sobre Saul, para depois acontecer todos aqueles sinais. Então percebe que antes de Saul receber sinais, primeiro Saul teve que ser moldado para receber aquilo que Deus tinha para ele. O Espírito Santo só desceu sobre Saul quando Saul andou com os homens, quando Deus mudou o coração de Saul. Então percebe-se que para Saul receber, primeiro Deus teve que mudar Saul, Deus teve que lapidar Saul, para Saul receber o Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Percebe-se que para Saul receber o Espírito Santo estava pronto para descer sobre Saul, mas era Saul que não estava pronto. Então por isso foi necessário Deus trabalhar em Saul, para depois Saul receber aquilo que está pronto. Aleluia, Deus! Porque o que Deus tem para mim e para você está pronto, mas somos nós que não estamos prontos para receber. Então por isso que Deus trabalha na pessoa primeiro. Agora entenda comigo isso aqui. Olha o processo que Saul passou para poder receber o Espírito Santo. Agora o interessante é que a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai desobedecer a Deus. Aí Deus vai tirar o Espírito Santo de Saul e vai depositar sobre quem? Sobre Davi. Agora entenda. Olha a diferença de Davi para Saul. A Bíblia diz que Deus fala com Samuel e fala: Samuel, agora vai lá na casa de Jessé o belemita, porque eu tenho escolhido um dos filhos dele. Aí a Bíblia diz que Samuel chega lá. Quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que vem os filhos de Jessé se apresentar diante do profeta. Aí o profeta olha e vê primeiro quem? Eliabe, um homem alto, formoso. A Bíblia diz que Eliabe era alto, parecia ser homem de guerra. Eita, glória a Deus. Entende isso aqui, irmão? Se você pegar para a história de Saul, sabe por que Samuel escolheu Eliabe? Sabe por quê? Porque se você pegar para ler, quando Deus escolheu Saul, a Bíblia fala que Saul era o mais alto. Então percebe que Samuel está acostumado com o homem alto, porque Deus escolheu a pedido do povo, Saul, a pedido do povo. Então percebe, o povo escolheu gente alto, porque Saul era um homem alto. Aí quando Samuel vê Eliabe, que também era alto, Eliabe vai pensar: ah, é esse? Porque naquela vez lá o povo pediu um homem alto, o Senhor atendeu o pedido deles, então certamente é esse que o Senhor escolheu. Aí Deus vai falar assim: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração, não é esse que eu escolhi. Olha que tremendo. Percebe, o profeta achou que era... Eita Jesus. O profeta achou que era Eliabe porque Saul também era alto. Então percebe que o profeta está acostumado a ver gente alta. Só que o Senhor dessa vez vai escolher o menor da casa. Deus vai escolher Davi, o menorzinho, o mais jovem da casa, o mais moço entre os irmãos. Aí a Bíblia diz, escuta só isso aqui, irmão. Aí a Bíblia diz que o Senhor rejeitou Eliabe. Aí passou todos os filhos de Jessé. Aí o profeta perguntou: tem mais alguém? Aí o pai fala: sim, tem mais um, mas está lá no campo apacentando ovelhas. Aí o profeta diz: chama ele, porque ninguém se assenta na mesa até que ele chega. Aí vem Davi. Davi vem pequenininho, moço, jovem. Quando ele chega, Deus disse: é esse. Eita, glória a Deus. É esse que eu escolhi. Olha que tremendo, irmão. Deus escolhe o menor. Escuta só. Aí a Bíblia diz que Samuel, ele derrama um chifre de azeite sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia vai dizer que imediatamente o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Agora pega isso daqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Para Saul receber o Espírito Santo, Saul teve que andar com os homens. Deus teve que mudar o coração de Saul para Saul receber o Espírito Santo. Agora Davi não. Davi, a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo desceu sobre Davi. Aquilo que Saul pagou preço para obter, em Davi desceu de imediato. Aleluia! Por isso que para Paulo teve de nascença, enquanto ao soldado teve que pagar preço. Saul teve que pagar preço para obter o Espírito Santo. Davi recebeu de imediato. Aleluia! Deus ama todos de igual.
Mas tem pra... Eita glória, tem uns que vai ter que pagar preço para obter aquilo que eu tenho. Aleluia a Deus. Saul teve que pagar preço para receber o Espírito Santo do Senhor. Davi recebeu de imediato. Agora qual foi o segredo? Por que Davi recebeu de imediato? E por que Saul teve que pagar preço? Sabe por quê, filho? Pega isso daqui pelo amor de Deus. Em 1 Samuel 10:9, a Bíblia diz que Deus teve que mudar o coração de Saul. Então percebe, se Deus teve que mudar Saul, significa que Saul não estava de acordo com o querer do Senhor. Porque Saul nunca foi escolhido de Deus, foi pedido do povo. Então, Saul teve que ser mudado por Deus. Agora Davi, a Bíblia diz que Davi já era segundo o coração de Deus. Não, pelo amor de Deus, você tem que entender isso aqui. Olha que tremendo isso, irmão. Pera aí, vou falar com calma para você poder entender isso aqui. Olha que tremendo. A Bíblia fala em 1 Samuel 10, não são de Saul. Deus teve que mudar o coração de Saul. Então percebe, para Saul receber o Espírito Santo, teve que ser mudado o coração dele. Agora em Davi, a Bíblia diz que Davi já era segundo o coração de Deus. Então percebe, Davi recebeu o Espírito Santo de imediato, porque Davi sempre foi aquilo que Deus queria. Agora Saul teve que ser moldado. Tem gente que vai receber primeiro do que você, não porque Deus ama ele mais que você, é porque ele sempre foi aquilo que Deus queria. Agora tem outros que Deus vai ter que mudar ele primeiro para depois ele receber. Percebe que o que Paulo tinha de nascença, o rei teve que pagar preço para obter. Tá entendendo? Você tá entendendo o que Deus está falando com você aqui? Eita Jesus, aleluia! Entenda isso daqui pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer em Reis que Eliseu, ele vai pedir a porção dobrada de Elias. E a Bíblia diz que Elias, percebendo que Eliseu estava muito na bota dele, Elias vai se virar para ele e vai falar: o que é que você quer? Porque Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado. Aí ele não queria que Elias fosse arrebatado sem primeiro obter aquilo que Elias tinha. Aí escuta comigo isso aqui. Aí a Bíblia diz que Elias faz uma pergunta para Eliseu: o que é que você quer? Aí Eliseu vai falar assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias vai responder: tudo bem, o que você me pediu é muito difícil, mas se você me ver sendo arrebatado, será concedido. Caso contrário, não será concedido. Aí a Bíblia diz que no momento em que Elias falou isso para Eliseu, veio no rodamuinho uma carruagem de fogo e levou Elias embora. Elias está sendo arrebatado no rodamuinho na carruagem de fogo. Aí a Bíblia diz que o manto de Elias cai no chão. Aí Eliseu pega o manto, bate com eles nas águas, e as águas se abrem. Aí todo mundo reconhece que Eliseu obteve a unção de Elias. Mas agora pega isso daqui. Elias tinha o que? A porção dobrada. Eliseu pediu o que? A porção dobrada de Elias. Só que percebe que para Eliseu obter, teve que pegar o manto de Elias que caiu no chão. O manto caiu no chão. Para eu pegar o manto que caiu no chão, o que eu tenho que fazer? Me curvar. Ai Jesus, você tem que entender isso aqui. Para Elias, eita glória. Para Eliseu obter a porção dobrada que ele pediu para Elias, teve que pagar preço. Porque pedir é fácil, pagar preço, aí que tá. Você tá entendendo? Olha que tremendo, olha que tremendo. Você vai entender isso aqui, não vou sair daqui enquanto você não entender. Olha que forte. Percebe que Elias, ele vai pedir o que? A porção dobrada. Aí o manto de Elias cai no chão. Eliseu pediu a porção dobrada. Ele vai pedir a porção dobrada de Elias. Aí o manto cai no chão. Quando o manto cai no chão, ele tem que pegar no chão o manto de Elias. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Percebe que Eliseu pediu a porção dobrada para Elias, mas ele teve que se curvar para obter aquilo que ele pediu. Porque tem uns que tem que pagar preço para obter. Tá entendendo? Porque Deus não dá de imediato, irmão. Para uns, Deus dá de imediato. Para outros, tem que pagar preço. Percebe que para Eliseu obter, teve que pagar preço. Tem que pegar o manto que caiu no chão, para depois obter a porção dobrada de Elias. Porque tem coisas que tu pede para Deus, mas você vai ter que pagar preço para poder alcançar aquilo que Deus determinou. Deus, ele vai te dar, mas você vai ter que se dobrar diante dele. Vai ter que pagar preço. Não adianta querer aquilo que eu tenho, mas não pagar preço. Percebe que Elias, ele tinha uma presença poderosa. Aí Eliseu vai pedir o dobro. Só que para Eliseu obter aquilo, teve que pegar o manto. É fácil você pedir, só que o problema é que você vai ter que pagar preço para poder obter aquilo que você pediu. Tá entendendo? Percebe que aquilo que Paulo tinha de nascença, o comandante pagou por preço. Tá entendendo? Percebe que João Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre. João Batista era cheio desde o ventre. Em Atos 2, os homens teve que pagar preço para o Espírito Santo descer. Enquanto João tinha desde o ventre, enquanto João tinha de nascença, os homens teve que pagar preço. Enquanto Davi
foi receber o Espírito Santo de imediato, Saul teve que pagar preço para obter. Olha que tremendo, tem gente que recebe de imediato, tem outros que tem que pagar preço. Entenda isso aqui e reflita nisso que Deus está falando contigo. É muito bonito o que Deus falou aqui, irmão. E é muito forte. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.